Saudação em Cristo Jesus. Paz seja com todos vós. Amém. Irmãos, a palavra que nós vamos estar meditando está no livro de Mateus, capítulo 14 e o versículo 13, a primeira multiplicação dos pães. Mas antes de irmos para a mensagem, gostaria de pedir a todos vocês que curte os nossos vídeos, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos esta mensagem e também ative o sininho das notificações para vocês não perderem as demais mensagens que serão postadas aqui no nosso canal, tá bom? E bora para o vídeo. No livro de Mateus, capítulo 14 e o versículo 13, a primeira multiplicação dos pães, diz assim a palavra do Senhor. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo-o o povo, seguiu-o a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e compre comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dai-lhe vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 alcofas cheias. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Irmãos, a palavra aqui está dizendo que logo após a morte de João Batista, os discípulos foram sepultar porque João Batista estava preso, né? João Batista ele estava encarcerado por ter pregado a verdade, por ter corrigido o pecado de Herodes, né? Então, ele foi preso e decapitado, né? Ele estava lá preso, foi decapitado. E a palavra do Senhor diz que depois disso os discípulos o enterraram, né? E vieram e avisaram a Jesus que João Batista havia morrido, né? Que já tinham sepultado ele. Daí Jesus, então, né? Com certeza, triste, porque João Batista, ele era primo de Jesus. Além de ser um homem de Deus, né? Um profeta do Senhor, uma pessoa consagrada a Deus, que também ministrava a palavra de Deus, que evangelizava, que ganhava almas para o Senhor, que já tinha até mesmo batizado Jesus. A palavra do Senhor diz que, né, ele estava ali preso por corrigir o rei, porque o rei havia pecado, caído em adultério, tomado a mulher do seu irmão, mesmo sabendo que seu irmão estava vivo. E numa festa o rei ofereceu a filha, né, daquela mulher um presente, metade até mesmo do reino. E a palavra do Senhor diz que quando ele fez isso, aquela menina instruída pela sua mãe, porque aquela mulher tinha uma raiva muito grande de João Batista, por ter declarado o seu pecado, ela então disse para sua filha pedir a cabeça de João Batista, e a menina, naquela dança que agradou aos olhos do rei, pediu a cabeça de João Batista. E o rei, querendo agradar diante de todos, mandou que decapitasse João, e assim foi. E quando Jesus soube, Jesus saiu dali e foi para um lugar deserto, se retirou. Eu creio para aquele momento de luto, né, irmãos? Para guardar aquele momento de luto. E Jesus foi para esse lugar deserto, estava ali. Mas quando o povo soube que Jesus tinha saído dali, tinha se retirado para um outro lugar, o povo foi atrás. O povo foi atrás de Jesus. Porque onde Jesus estava, onde Jesus chegava, irmãos, não importava quantos quilômetros Jesus caminhasse, aquele povo seguia Jesus. Não importasse qual era o lugar que Jesus estivesse, o povo estava aos pés de Jesus.
Porque Jesus tinha palavra de vida, Jesus tinha palavra de ânimo, Jesus tinha cura. Jesus também tinha palavra de repreensão, porque faz parte da obra do Pai, repreender. E mesmo assim o povo seguia Jesus. E Jesus estava ali naquele lugar. A Bíblia diz que, sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. Não foi só de uma cidade. Todas as cidades que tinha ali ao redor foram até onde estava Jesus. E a Bíblia diz que Jesus saindo viu uma grande multidão e tendo compaixão, porque Jesus tem compaixão, irmão. Jesus tem compaixão de mim, de você. Nós estamos aqui na presença do Senhor, clamando a Ele, buscando a Ele. Não importa a situação, não importa o momento da sua vida, não importa se a luta é grande, se você às vezes está aí doente, enferma, né? Mas você está buscando ao Senhor, você está aos pés de Jesus, você está clamando pela misericórdia do Pai. Então Ele tem compaixão de você. Ainda que parece que Ele não está nem te vendo, parece que Ele não está nem se importando. Dá impressão, pela nossa ansiedade, pela nossa pequenez diante de Deus, que nós não somos nada, somos pó e cinza. E às vezes na nossa fraqueza, nós achamos que o Senhor Jesus retirou-se, não quer mais nem ouvir nós falarmos. Mas nós continuamos aos pés dele, continuamos buscando, continuamos orando. Nós estamos ali todos os dias, não só aqui dentro da igreja, ou não só dentro de casa, na rua. Onde você está falando com Jesus, está aos pés de Jesus, está honrando o Senhor Jesus. E aquela multidão não era diferente. Onde Jesus estava, elas também, né? Onde Jesus estava, elas estavam lá. E a palavra do Senhor diz que Jesus, quando viu aquela multidão, teve compaixão delas. Ainda que ele estava num momento de luto da sua vida. Alguém pode dizer, mas ele, como sendo Jesus, não podia ter livrado João? Mas era mistério que a palavra se cumprisse. Todas as palavras têm que se cumprir em nossas vidas. E um dia, o próprio salmista Davi disse que nós vamos pelo caminho de todos os homens. E qual é o caminho de todos os homens? Era a morte. Ele estava referindo-se que um dia ele ia descer à sepultura. Por mais que ele fosse o homem segundo o coração de Deus, ele também ia passar pelo período da morte. A sua família ia passar pelo período do luto. E com Jesus também não era diferente, porque Jesus era um ser humano, como eu e você. Mas mesmo no seu período de luto, mesmo naquele momento de tristeza, mesmo naquele momento que ele se retirou para, quem sabe, chorar a morte de João Batista, mas quando ele saiu, que ele viu que havia uma grande multidão que precisava dele, que necessitava do auxílio dele, de uma palavra, de um alimento espiritual, Jesus então teve compaixão daquelas pessoas. E ali Jesus curou os seus enfermos, Jesus libertou, Jesus fez coisas maravilhosas na vida deles. Jesus guardou o seu luto, a sua tristeza para socorrer. É como tem uma palavra, um provérbio, né? Um amigo me procurou para curar a dor deles, guardei a minha e fui curá-la deles. É um provérbio que diz aí fora, mas serve para a nossa vida espiritual no sentido de Jesus. Ele guardou a sua dor, guardou aquele momento de luto dele e foi socorrer as pessoas que estavam precisando. Quer dizer que no momento da nossa angústia, no momento da nossa luta, no momento da nossa aflição, no momento em que estamos vivendo, irmãos, hoje nós temos que fazer como Jesus, guardar a nossa dor, guardar a nossa situação financeira, guardar a nossa luta espiritual, guardar a nossa luta material, a nossa luta familiar. Você que tem um chamado de Deus, você que foi escolhido para ser um abençoador, um intercessor, um ajudador, um socorrista espiritual. Muitas das vezes nós temos que guardar a nossa situação, a nossa luta, para socorrer, para trazer uma palavra, para orar por alguém que precisa. E ali Jesus fez isso. E a palavra do Senhor diz que naquele momento Jesus curou a todos, Jesus fez obras maravilhosas.
Jesus estava ali presente na vida daquele povo, mesmo passando por aquele momento difícil na vida dele. Mas ele estava ali pronto para estender as mãos, ele estava ali pronto para abençoar aquela multidão. E nós não somos diferentes, nós também temos que estar prontos, porque fomos chamados para um ministério, fomos chamados para uma obra, fomos chamados para ser intercessores, fomos chamados para ser ministro da palavra do Senhor, fomos chamados para ser testemunha do Senhor. Então nós temos que estar à disposição daquela multidão que necessita da nossa ajuda, do nosso auxílio. Seja num ônibus, quantas vezes você entra no ônibus, alguém senta do teu lado, você arranca a cara, né? Fecha a cara, não quer conversa com ninguém, não quer nada, não quer papo com ninguém. E às vezes a pessoa que sentou do teu lado está mais necessitada do que você. Talvez aquela pessoa está em depressão, talvez aquela pessoa está indo para dar cabo da sua vida. E uma palavra que você falar, uma conversa, porque às vezes a pessoa sentou perto de você porque viu algo diferente de Deus na sua vida. E numa conversa casual você acaba livrando uma alma de ser devorada, tragada pelo inimigo. E Jesus viu aquela multidão daquela maneira e ele teve compaixão e ele curou os seus enfermos. A palavra do Senhor diz que Jesus curou os seus enfermos. E quando chegou a tarde, a multidão não se apartou de Jesus. A multidão ficou ali. Não sei qual era o horário que Jesus tinha subido naquele lugar, mas a palavra do Senhor diz que quando chegou a tarde, o povo ainda estava ali. E os discípulos disseram: Senhor, despede para que o povo vá até as aldeias, cidades mais próximas e compre alimento, coma, né? Porque eles já estão aqui há horas e muitos estão com fome, né? Então despede eles, pronto, Senhor. Já curou, já deu a benção, despede para que eles vão em casa para comer, vai para algum lugar comer, Senhor. E Jesus disse assim: não é justo, não é justo, não é certo. Né? Porque os discípulos dizem: Senhor, o lugar que nós está é deserto. Aqui não tem uma padaria, aqui não tem uma casa, aqui não tem um mercado, aqui não tem uma lojinha ou um posto de gasolina que seja, uma loja de conveniência, né? Não está escrito na Bíblia, mas o lugar deserto significa que não tinha nada por perto para que aquelas pessoas pudessem se alimentar de alguma coisa. Então os discípulos disseram: despede. Só que o povo estava com fome. O povo estava a horas debaixo do sol, porque a Bíblia fala que no deserto o sol é escaldante. O povo estava ali, irmãos. Não tinha nem força tão suficiente e vigor para ir até a cidade. Por isso que Jesus disse: não é mister que vão, dai-lhes-vos de comer. Por que Jesus disse isso? Porque Jesus sabia que ali no meio tinha alguma coisa que podia servir de alimento para aquele povo. E então o Senhor disse: dai-lhe vós mesmo de comer. E então eles lhe disseram: nós não temos aqui senão 5 pães e 2 peixinhos. Ou seja, 5 pão e 2 peixinhos. Como que nós vamos alimentar esse povo todo com esse tão pouquinho alimento, né? Na concepção deles, na mente deles, ele falou: meu Deus, como que nós vamos fazer isso? Senhor, como que vai fazer isso? Eles devem ter pensado. Mas Jesus disse: trazei-me aqui. E trouxeram para Jesus. Jesus orou ao Pai. A palavra do Senhor diz que Jesus levantou o pão. Olha a importância, minha irmã. Quando você for fazer a sua comida, quando você for fazer a sua alimentação, quando você for comprar a sua alimentação, quando você for comprar alguma coisa, ore ao Pai, apresente a Deus, para que ali seja sobre você e sobre aquele negócio a bênção do Senhor. Quando você for em busca de um emprego, ore ao Pai. Abençoa em nome de Jesus, para que o teu emprego seja uma bênção e seja próspero na tua vida. Porque Jesus, toda vez que ia tomar do pão para repartir para alguém, ele apresentava a Deus. Mesmo no teu ministério, irmão, no teu chamado, quando você for apresentar Jesus a alguém, ore a Deus primeiro.
Quando alguém te convidar para uma campanha, ore a Deus primeiro. Quando alguém te convidar para uma visita na casa de alguém, faça uma oração antes de ir, para que você seja protegido e o Senhor também possa abençoar e através de você trazer bênçãos para aquelas pessoas. Quando você for ministrar a palavra do Senhor, levante uma oração a Deus, para que quando você abrir a tua boca, Deus possa salvar almas. Mas não deixe de clamar a Deus, porque Jesus fazia isso, sendo Ele Deus, sendo Ele Jesus, Ele sempre apresentava ao Pai tudo o que Ele ia fazer. E muitas vezes nós não fazemos isso. Sentamos na mesa para alimentar, às vezes oramos, às vezes não oramos. Colocamos o café da manhã na mesa para tomar, às vezes agradecemos, às vezes não. E não é assim que o Senhor Jesus está nos ensinando agora, na sua palavra. Ele está dizendo que a palavra do Senhor diz que ele apresentou aqueles pães e os peixes a Deus e os abençoou. E a palavra do Senhor diz que quando ele abençoou aqueles pães e aqueles peixes, e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu aos discípulos e os discípulos à multidão. Então, meus irmãos, é assim que o Senhor Jesus fez. E ali os discípulos saíram no meio da multidão, repartindo o pão que o Senhor havia abençoado e que havia multiplicado naquele momento. E a Bíblia diz que comeram todos e saciaram-se e levantaram dos pedaços que sobejaram, ou seja, dos pedaços que sobraram, levantaram-se 12 alcofas cheias, ou seja, 12 cestos, em outras versões bíblicas diz 12 cestos cheios de pães que ainda sobraram. Dos pedaços que Jesus multiplicou, que foram dados àquela multidão, então sobrou 12 cestos. E olha para você ver que a bênção do Senhor foi tão grande, mas tão grande, que comeram quase 5.000 homens, tinha quase 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Não sabemos, porque às vezes um homem poderia ter 5 filhos, 10 filhos, 11 filhos, não sei. A Bíblia não diz quais eram os números das crianças, só dizem que tinha quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças, ou seja, o Senhor alimentou todos. E ainda sobraram 12 cestos dos pães que foram apresentados a Deus. Foi apresentado a Deus 5 pão e 2 peixinhos. Além de alimentar quase 5.000 homens, as mulheres, as crianças, Deus abençoou o tanto que ainda sobrou. Então, quando você for fazer alguma coisa, ore a Deus. Quando você for buscar um emprego, ore a Deus. Quando você for fazer um salgado, ou fazer você tem uma intenção de abrir um negócio, por exemplo, uma marmitaria, ore a Deus. Porque de 1 quilo Deus pode transformar em 5 quilos o alimento, na panela, multiplicar o arroz, o feijão, a água. O Senhor vai multiplicar na sua vida. Se você é salgadeira, ore a Deus antes de começar a fazer. Apresente a Deus, Senhor, abençoa, multiplica, Senhor. Abençoa, Senhor, para que não só eu possa ter prosperidade, como também quem se alimentar, mesmo que estiver enfermo, que estiver com algum problema, quando comprar de mim esse pão, comprar de mim esse salgado, comprar de mim esse bolo, comprar de mim esse alimento, elas possam levar a bênção para a casa delas também. Porque aquele povo saíram saciados, porque Deus estava multiplicando e além da multiplicação estava abençoado. Então o povo saiu alimentado, saiu farto, saiu feliz, não voltaram para casa faminto, porque encontrou em Jesus a
fonte de bênçãos, a fonte de água viva, porque em todo tempo Jesus servia com amor, com compaixão. Muitas vezes você é chamado para ministrar, você faz cara feia. Muitas vezes você é chamado para ir uma visita, você fala não dá. Muitas vezes você é chamado para fazer alguma coisa na igreja, não tem como. Eu não posso, eu não vou, não adianta, não quero fazer. E assim, irmãos, o Senhor não pode te abençoar. Porque tem bênçãos que Deus vai te dar de você fazer alguma coisa para Ele. Se Jesus não tivesse saído naquele momento, se Jesus não tivesse atendido aquele povo, o povo tinha perecido. O povo não tinha ganhado nada. Deus não tinha operado no meio deles. E essa foi a primeira multiplicação dos pães no ministério de Jesus. E o Senhor queria mostrar para toda aquela multidão que Ele tinha poder, não só de curar eles, como multiplicar, abençoar a vida deles. Deus, muitos falam assim, Jesus veio dar salvação. Jesus veio para salvar, sim, Jesus veio para salvar o que se havia perdido. Mas no meio do ministério de Jesus, se você examinar as escrituras, se você ler com atenção a palavra de Deus, o ministério de Jesus, desde o seu nascimento até a sua ascensão no céu, ou seja, até a volta dele para o céu, ele não só salvou, como ele também multiplicou pão, ele também realizou milagres extraordinários, coisas lindas de prosperidade, irmãos. Jesus também veio para prosperar nossas vidas. Jesus veio para salvar nossa alma. Jesus veio para nos alimentar espiritualmente, mas ele também veio fisicamente, porque quando os discípulos disseram, Senhor, Jesus já tinha curado, Jesus já tinha feito milagre, Jesus já tinha feito tudo ali. Então, na visão dos discípulos, é como a visão de muitos hoje. Despede, Jesus, despede esse povo para voltar para casa. Bom, já terminou, o Senhor já alimentou eles espiritualmente, já tá bom demais. Mas não é isso que Jesus fez, não. Jesus, além de dar a bênção espiritual, a salvação, o milagre, a cura, Jesus deu a multiplicação para eles, a multiplicação do pão, deu o alimento para eles comerem naquela hora. E não foi alimento espiritual, foi um alimento físico, foi o pão, o peixe. E Jesus deu para aquele povo se alimentar antes de despedi-lo, porque a palavra do Senhor fala que todos que vêm a Ele, Ele não despede ninguém vazio. E a palavra do Senhor ainda diz que o povo que ia atrás de Jesus, uns ia porque queria ser curado, outros ia porque eu gostava de ouvir suas palavras, outros ia porque Ele dava pão para comer. Mas não deixavam de ir atrás de Jesus porque sabia que Ele dava tudo, Ele fazia completo na vida das pessoas. Então Jesus não é só para a salvação da sua alma. Ele também é socorrista, ele também é médico, ele também é multiplicador, ele também é... Nossa, Jesus tem tudo para você, minha irmã, meu irmão. Quando ele tem que corrigir, ele te corrige. Quando ele tem que te repreender, ele te repreende. Quando ele tem que te ensinar, ele te ensina. Quando ele tem que abençoar a tua casa, a tua família, teus filhos, tudo que você fizer, ele te abençoa também. Quando ele tem que te usar no ministério, na obra, porque você não depende, você, irmãos, não é uma pessoa que vive só pregando. Agora faz uma prova, meu irmão, minha irmã. Fala, não, Senhor, essa semana eu não vou comer, não vou beber, não vou fazer nada. Eu só vou pregar a palavra de Deus. Só vou fazer o ministério, porque o Senhor só veio salvar mesmo, então eu só vou fazer essa obra. Só vou esperar a salvação. Irmão, em 3 dias você já pereceu. Porque o corpo humano não aguenta ficar sem alimentação, o corpo humano não aguenta ficar sem água, por isso nós temos que receber de Deus completo. Irmãos, e como você vai subir no altar, meu irmão, minha irmã, e vai dizer para o povo que Jesus pode mudar a vida deles, se a tua vida está miserável? Se você está na miséria, se você está doente, se você está de qualquer maneira, como você vai falar para aquela pessoa?
Porque no meio daquela multidão, irmãos, tem pessoas que conhecem você. Talvez você não conheça ninguém que está dentro da igreja, mas você é visado pelo povo que está na igreja. E se a pessoa foi ali porque alguém falou, olha, o irmão fulano ora e Deus multiplica o pão. Olha, a irmã fulana ora, Deus abre as portas. Alguém foi ali porque alguém testemunhou. A sua fama percorreu. Agora você chega na igreja e fala para aquele povo, Jesus só veio te salvar. Aquelas pessoas que foram ali precisando de um milagre financeiro, precisando de um milagre material, porque, irmãos, a situação do mundo hoje, se não for pela misericórdia de Deus, o povo, irmãos, está dando cabo das suas vidas, ou seja, estão dando ouvido a Satanás. Quantos estão desviando da presença de Deus? Trocando a salvação espiritual, a bênção espiritual por coisas terrenas, porque o inimigo consegue. Ela vai na igreja para ouvir uma palavra e chega lá uma pessoa, em vez de falar o que é certo, o que é verdadeiro, o que está na palavra de Deus, que é a Bíblia, fala coisas que não sei, irmãos. Eu tenho comigo que Jesus veio sim salvar a nossa alma, nos trazer a salvação, trazer o perdão divino, porque um dia eu aceitei Jesus, faço parte de um ministério, louvo a Deus, ministro a palavra de Deus, mas dentro da palavra de Deus eu aprendi uma coisa: o Senhor não veio só salvar. O Senhor também pode multiplicar o teu pão, pode multiplicar a tua água. A Bíblia fala que quando Deus tirou o povo do Egito, foi para salvar eles, porque eles estavam escravos no Egito. Foi uma salvação para eles. Mas quando eles estavam a caminhos da terra prometida por Deus, Deus abençoou tanto aquele povo no deserto, irmão, que as suas roupas não envelheceram e seus sapatos, suas roupas não rasgaram e seus sapatos não envelheceram e não lhe faltou alimento enquanto estavam no deserto. E a mesma coisa nós lemos aqui, no deserto estava Jesus e a multidão, mas ali no deserto o Senhor multiplicou na vida deles. A mesma coisa, e não é no sentido espiritual, é físico. É na alimentação para a carne. Porque não adianta nós alimentar o espírito da pessoa dentro da igreja com a palavra e despedir elas com fome, com sede, passando pelo deserto, irmãos. Por isso que a igreja hoje trabalha com esta obra assistencial de socorrer os necessitados. Ajuda com alimentação, porque você tem que dar o alimento espiritual. Jesus deu, sim, primeiro foi o alimento espiritual. Ele curou, ele falou, ele anunciou a palavra de Deus, mas ele não despediu o povo sem antes dar o alimento material, físico, para alimentar a carne, o corpo daquelas pessoas. Então nós temos, irmãos, que como ministro do Evangelho, como um chamado de Deus, nós temos que ser completo como Jesus foi. Temos que falar a verdade, sim. Temos que pregoar a verdade que o Senhor nos ordena. Temos que orientá-los, temos que aconselharmos, temos que ter, irmão, compaixão das almas. E temos também que estar preparado para alimentar as pessoas fisicamente. Porque não é todo mundo que tem uma mesa farta. Não é todo mundo que está dentro da igreja, irmão, que tem um salário, que você, ministro do Evangelho, pode ganhar do seu ministério. Você tem um alimento na tua casa, você tem a melhor roupa, o melhor carro, o melhor sapato. Mas tem pessoas ali que não tem nem sequer um pão para comer. Então você tem que não só alimentá-la espiritual, mas sim também fisicamente. Estar preparado para estender as mãos aos necessitados. Porque Jesus não despedia ninguém vazio. Jesus dava de tudo. Jesus dava salvação, Jesus dava libertação, Jesus trazia milagres, Jesus fazia coisas grandes, maravilhosas e Jesus alimentava o povo. Então nós também temos que ser completo, tem que ser um todo. Não podemos ser só meio, não, parcial. Nós somos chamados para socorrer, nós somos chamados para ministrar o Evangelho.
E o evangelho de Jesus Cristo é nós termos compaixão. Jesus tinha compaixão. Ele olhou aquela multidão e diz a palavra que Jesus tinha compaixão. Em outra palavra, quando o povo estava disperso, a Bíblia diz que Jesus olhou para a multidão e viu aquela multidão dispersa como ovelhas sem pastor. Ele teve compaixão. Então você, ministro do evangelho, você pregador, você que cuida de um grupo de criança, quantas vezes nesse grupo de criança tem alguma criança passando fome e você nem sabe, mas é do que? De você sentar e conversar, né, contar a história bíblica e deixar livre para que ela possa chorar as suas dores, contar os seus problemas, porque o povo ia atrás de Jesus. Não pensava vocês que ele só andava atrás de Jesus, não, eles contavam com Jesus, eles contavam para Jesus. Jesus mesmo sabendo, porque ele disse, olha, pediste e não recebeste porque pediu mal. Pedi, e dá-se-vos-á. Então, tinha que ser pedido. Quantas vezes as pessoas chegavam atrás de Jesus e dizia, né, como Jairo mesmo chegou, Senhor, socorre a minha filha que ela está morrendo. A mulher, né, lá de Cananeia, Jesus, socorre a minha filha que está endemoniada. Jesus faz isso, Jesus faz aquilo. Então pedia para Jesus. E a Bíblia diz que Jesus não despediu ninguém vazio. Que ministério lindo, irmãos. Que ministério que a gente para meditar como era o nosso Senhor Jesus. E às vezes nós meditamos, Jesus, como nós estamos se comportando, como nós estamos sendo na presença do Senhor. Será que nós estamos seguindo os passos de Jesus? Que tem que ser repreendido na hora que for para repreender, tem que ser curador na hora que tiver que curar. Tem que ser multiplicador dos pães. Jesus orou. Quantas vezes as pessoas chegam para você e falam, irmã, eu estou indo ver um emprego, ore por mim. Aí você fala, tá bom, irmã, vou orar, mas vira as costas e fala, vou orar nada. Quem quer receber, busca. É assim que tem acontecido muitas vezes. Mas mude o seu comportamento, meu irmão. Mude, irmã. Mude o seu jeito de atender as pessoas, as almas. Elas, além de almas, elas são pessoas como você. Hoje, você pode estar no auge, mas amanhã você pode estar precisando da ajuda dessa pessoa que você não socorreu. Mas Deus não vai deixá-la perecer, porque Deus vai levantar outro para socorrê-la. E quando o Senhor socorrer, ela pode estar lá em cima e você lá embaixo precisando da ajuda. E pode ter certeza, irmãos, que eu tenho certeza em nome de Jesus, que se você fizer hoje, amanhã você vai ter uma recompensa, amanhã você vai colher, são frutos que o próprio Senhor na sua parábola diz, andarás, sairás chorando, mas voltará consigo trazendo os seus molhos. Porque daquele povo, irmãos, que seguia Jesus, a Bíblia não diz, né? Mas muitos se converteram ao Senhor. Muitos foram salvos pelo Senhor. Porque Jesus não despedia ninguém vazio. Se alguém vier até você, irmão, ministro do evangelho, pastor, diácono, presbítero, obreiro, até você que é só um membro da igreja, que não tem cargo nenhum dentro da igreja, mas a sua oração tem poder, meu irmão. A sua oração tem poder, minha irmã. Você pode orar sim pelas pessoas. Uma certa feita, uma pessoa caiu endemoniada na igreja e uma irmã falou para mim assim, irmã, eu não segurei porque, segundo eu sei, membro não pode segurar. Eu falei, irmã, a irmã é batizada? Sou. A irmã toma Santa Ceia? Toma. A irmã ora? Oro. Então a irmã está preparada para segurar sim. Porque a irmã está na unção do Espírito. E quem nos dá essa graça é Deus. Porque das nossas forças, irmão, nós não podemos segurar uma pessoa. Porque nós vemos na palavra de Deus que quando aquele homem lá de Gadara estava endemoniado, nem sequer corrente segurava ele. Então, é pela força do Espírito Santo e da graça de nosso Senhor Jesus Cristo e da sua comunhão com Deus. Porque não adianta você estar na igreja e não ter comunhão com Deus. Você não vai conseguir mesmo.
Mas se você está na comunhão com o Senhor, Ele te dá força e você pode cooperar, mesmo sendo apenas um membro da casa do Senhor. Mesmo não tendo um chamado de obreiro, mesmo não tendo um chamado para um ministério de pregar, de trazer multidão para o reino de Deus, mas uma palavra que você falar na unção do Espírito Santo, você pode ganhar muitas almas para Cristo. Um exemplo, um certo irmão foi convidado para pregar e ele pregou lá, fez uma mistura de palavras, irmão. Misturou Jesus com Zaqueu, com Moisés, tudo no mesmo lugar. E tinha ali 2 casais. Tinha 2 casais, 4 pessoas na igreja, 2 casais. Ele misturou tudo, trouxe Moisés para o tempo de Jesus, levou Jesus para o tempo de Moisés e fez uma salada bem feita ali de palavra, que ao meu olho como ministro do evangelho, ao seu olho como pastor ou pregador do evangelho, iria dizer, nossa, esse irmão não sabe nem o que está dizendo. Mas foi através dessa pregação, sem revelação, sem profecia, sem nada disso. Foi simplesmente uma palavra que ele pregou, aquelas 4 pessoas, ou seja, aqueles 2 casais que estavam na igreja, aceitou Jesus. Se converteram e hoje é membros obreiros da casa do Senhor e ministra a palavra do Senhor. Por quê? Porque eles foram lá na intenção de ouvir uma palavra. Então às vezes a pessoa chega na igreja, não tem um pastor na hora para falar alguma coisa, não tem um obreiro, uma obreira para atender, mas tem um membro ali sentado esperando a hora do culto, né? Tem uma pessoa, uma irmãzinha sentada ali esperando a hora da oração. E a pessoa chega até você e fala, olha, eu preciso de uma oração. Claro que você não vai pôr a mão na cabeça dela e orar sozinha, mas você vai dizer, olha, senta aqui, espera a hora do culto, daqui a pouco vai chegar o irmão e vai fazer a oração. Pronto. Olha, se você quiser, você escreve aqui nesse papelzinho aqui, ó, deixa o seu pedido aqui, coloque em cima do altar, que na hora do culto o pastor vai orar, todo mundo vai orar e você vai alcançar sua bênção mesmo onde você estiver. Ou às vezes a pessoa senta do seu lado ali, chega ali, meio que com vergonha, começa a conversar. E ela conta o que está acontecendo com ela. Deus vai te usar. Olha, Jesus vai fazer o milagre. Jesus tem poder. Eu estou aqui também aguardando a minha bênção, porque hoje Jesus tem uma bênção para me dar também. Eu vim buscar, assim como Ele vai me abençoar, vai te abençoar também. Então nós todos fomos chamados, irmãos, pelo Senhor Jesus. E a palavra fala que muitos são chamados, poucos escolhidos. Porque muitas vezes os que foram chamados, que era para estar no lugar de escolhido, rejeitou o chamado. Rejeitou ser escolhido. Mas você que permanece fazendo a vontade do Pai, andando nos caminhos do Senhor, tendo compaixão das almas perdidas, você é um escolhido e o Senhor tem uma recompensa muito grande para você. No dia do juízo final e antes do juízo final, Ele também pode te prosperar, pode recompensar, vai curar tuas enfermidades. A Bíblia diz que por nós socorrermos os necessitados, até no leito de enfermidade, está no livro de Salmos, até no leito de enfermidade, o estará conosco. Por quê? Porque Ele sabe o que vai dentro da tua alma, do teu coração. Mesmo deitadinho ali doente, mesmo deitadinho ali enfermo, você está intercedendo por alguém que está no hospital, você está orando por alguém que está ali precisando de uma ajuda de Deus. Você fala, Senhor, eu não posso ir porque eu estou num leito, Senhor. Mas eu creio que o mesmo Deus que está aqui comigo pode ir lá e alcançar aquelas vidas. E o Senhor vai te curar porque você orou por alguém. Você não se preocupou com a sua enfermidade, mas teve compaixão de outras almas, de outras vidas. E Ele vai te honrar por isso. Então, irmão, se coloque na posição que o Senhor quer você. Seja como Jesus. Seja como Moisés, que intercedeu pelo povo. Seja como Abraão. Seja como esses homens e mulheres que intercediam pelo povo. Deixava a sua dor de lado. Deixava o seu momento difícil de lado para estender as mãos para aqueles que vinham até a eles.
e eles eram abençoados. Jesus teve uma recompensa maravilhosa. Abraão recebeu recompensas maravilhosas, livramentos. Então Deus vai trabalhar na sua vida assim também. Então vamos, irmãos, ter compaixão das almas e em tudo que nós formos fazer, apresentar primeiro a Deus, orar a Deus. Jesus tinha poder de tirar Lázaro daquela tumba, daquele túmulo. Mas antes dele tirar, ele disse: Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu peço mais uma vez, me ouve, Senhor, para que esse povo saiba que o Senhor é Deus, que o Senhor me enviou. E ali Jesus disse: Lázaro, sai para fora, e ele saiu com vida daquele túmulo. Então, meu irmão, minha irmã, eu digo para você, antes de qualquer coisa, ore. Antes de qualquer coisa, fale com Deus. Vai sentar para comer? Ore. Está fazendo a sua alimentação? Ore a Deus. Cante louvores, louve ao Senhor, né? Tem um meme aí, uma palavra que diz aí, uma postagem que diz que quando você vê a pia suja de louça, agradeça a Deus porque você teve algo para comer. Então, quando você for sentar para comer, ore para Deus abençoar. Quando você for lavar a louça, agradeça por ter se alimentado e peça para Deus também enviar na casa de quem não tem. Em tudo, irmãos, nesse motivo, nós, olha, irmão, tem tanta coisa, né? Tem tanto motivo para nós orarmos a Deus, para nós intercedermos, para nós falarmos. E Deus, Ele está pronto para te ouvir e vai prosperar o teu caminho, vai tirar você dessa miséria, vai tirar você desse deserto, vai tirar você deste leito de enfermidade, vai tirar você dessa situação financeira trágica que você está vivendo. Irmão, você que não é cristão não precisa dar cabo da tua vida não, dar fim da tua vida não. Faça como Jesus, apresente a Deus. Tá com uma dívida? Levanta a Deus e fala: Deus, eu estou com essa dívida, me ajuda a sair dela, Deus. Deus, olha, eu fiz uma coisa errada, eu sei que eu errei, mas me perdoa e me ajuda a sair dessa situação. Ore a Deus, Ele está pronto para responder a tua oração. Porque quando Jesus morreu na cruz do Calvário, a Bíblia diz que o véu do templo foi rasgado e foi nos dado o direito de falar diretamente com o Pai, que é o nosso Deus. Então, mesmo você que ainda não é cristão, mesmo você que está desviado, mesmo você que está fraco na fé, antes de qualquer coisa, ore a Deus. Não tome decisões precipitadas. Não dê fim da tua vida. Porque o fim, irmãos, do caminho do homem sem Deus é a morte. E a morte de uma pessoa sem Deus é o inferno. É direto para o colo do Satanás. Por isso que ele te fez cair no laço. Porque Satanás tem estratégias terríveis, mas se você orar a Deus, Deus te livra dela. Se você orar a Deus, quantas pessoas saem desorientadas, pega o carro, sai em alta velocidade, desesperada, cego, porque o inimigo cega a mente da pessoa e causa tais coisas na vida dela. Mas antes de você tomar essa decisão horríveis, ore a Deus, apresenta a Deus e fala: Senhor, me ajuda, Senhor, me tira dessa. Senhor, eu caí no laço, eu sei que eu fiz alguma coisa que não era para ter feito, eu estava cego, Senhor, me ajuda a sair dessa, Deus. E Ele vai te ajudar, porque Ele diz: eu te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas que eu estou contigo. Por quê? Porque você se humilhou, pediu perdão. Senhor, eu errei, me perdoa. Senhor, eu não vigiei, Deus. Olha, Deus, eu não sei, porque eu não sou cristão, não sou evangelho. Eu ainda não fui para a tua presença, Pai. Mas eu sei que assim como o Senhor me deu a vida, um dia me fez nascer, eu sei que o Senhor é poderoso, porque ninguém pode fazer um ser humano tão perfeito como o Senhor fez. Então eu sei que o Senhor é poderoso, então me ajuda a sair dessa. E o Senhor vai te ajudar. O Senhor vai socorrer você. Jesus socorria. Jesus atravessava rios. Jesus atravessava lagos para socorrer pessoas. Jesus passava em terras proibidas para socorrer pessoas.
Ele vai vir e vai enfrentar todas as legiões de demônio, todo esse inferno que está ao seu redor. Jesus ultrapassa eles e te socorre quando clama pela sua misericórdia. Jesus socorreu Pedro quando estava afundando. Pedro saiu do barco, viu Jesus andando nas águas, saiu do barco para ir ao encontro de Jesus, mas no meio do caminho duvidou, começou a afundar. Ele disse: socorre porque estou afundando. Jesus pegou ele pela mão e colocou firme em cima do barco e socorreu ele. Então, meu irmão, minha irmã, antes de fazer qualquer besteira na tua vida, peça a Deus que te ajude. Peça a Deus que te socorra. Peça ao Pai, peça ao Senhor Jesus Cristo. Ele vai ultrapassar barreiras. Daniel pediu a Deus, Daniel orou, Daniel clamou 21 dias. E o anjo veio e Miguel veio e ultrapassou aqueles demônios dos ares para dar a Daniel a resposta que ele queria, que ele buscava. Então não faça. Daniel poderia dizer: pronto, eu orei, Deus não me respondeu, deixa para lá, não quero mais saber disso. Tinha perecido, tinha sido engolido pelos leões vivo. Deus livrou ele na cova porque queria mostrar para aqueles homens que jogou ele lá, que quem estava na vida dele, quem dominava a vida de Daniel, quem direcionava, que Deus era Deus dominador. Ele dominava não só o homem, como ele domina os animais. Então fechou a boca do leão e o leão não fez dano nenhum a Daniel, porque Daniel confiou no Senhor. Ele não desistiu, ele não desanimou, mesmo passando dentro daquela cova, na boca do leão. Ele não desistiu, ele confiou em Deus, porque ele sabia quem era o Deus que ele servia. Ele orou, ele estava em oração antes de cair naquela situação. Então ore ao Senhor, não deixe de pedir, não deixe de clamar. E ministro do Evangelho, não deixe de pregar a verdadeira palavra do Evangelho de Jesus Cristo. Para de ficar usando livros como exemplo. Para de ficar usando a história da carochinha como exemplo. Porque o maior exemplo de um cristão, de nossas vidas, é o Senhor Jesus Cristo. Tanto é que Paulo disse: seja meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo não usava pessoas humanas como exemplo para ser um cristão fiel, não, para transmitir a palavra de Deus, não. Ele usava a presença, a fisionomia, a presença do Senhor Jesus. Então vamos ser o exemplo de Jesus, porque Deus, ele falou: vós sois a minha testemunha. Então nós temos que testemunhar Jesus, temos que ser testemunha de Deus, temos que ser testemunha daquele que tem poder nos céus e na terra, no mar, na água, onde quer que você estiver. Veja, testemunha do Deus Todo-Poderoso e da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque através do seu testemunho, de contar a verdade, de falar a verdade, de mostrar a verdade, que é a palavra de Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, você vai ser recompensado e você vai ter maior bênção da tua vida, porque o Senhor vai te suprir as suas necessidades, não vai te faltar nada, Deus vai te alegrar. Você vai ser provado? Vai, ser humano é provado. O servo de Deus é provado como ouro no fogo, é passado para ser lapidado como a prata, para ficar bem brilhante, né, limpinho, é colocado às vezes na roda para ser consertado, porque o Senhor deu exemplo, né, na casa do oleiro. Mas em tudo isso, a mão de Deus estará sobre vós, e nenhum mal te sucederá, porque o Senhor estará convosco. Amém? Que o Espírito Santo de Deus continue a falar mais e mais em vossos corações. Deus os abençoe e que neste momento, você que não é crente, eu quero deixar o apelo para que você venha entregar a tua vida para Jesus. Você que está desviado, venha reconciliar com o Senhor, e você que está fraquinho na fé, venha sentir fortalecido para seguir a caminhada. Amém? Diga assim comigo: Senhor Jesus, neste momento eu te aceito como meu suficiente Salvador da minha alma. Escreve o meu nome no livro da vida, sela com teu sangue para o dia do arrebatamento da igreja eu ser salvo pelo Senhor. Senhor, eu me reconcilio agora, retorno para os teus braços, Senhor. Me dá força para ser
fiel até o fim e receber a minha coroa também. Jesus, estou passando por um momento difícil da minha vida, da minha caminhada espiritual. Me fortalece, me dá graça, me ajuda, Senhor, a vencer essa batalha e a fortalecer no nome de Jesus Cristo e servir ao Senhor de corpo e espírito até o dia da tua volta, Senhor. Amém. Que Deus abençoe. Você aceite Jesus, procura uma igreja integral de amor, da que eu faço parte, mas se na tua cidade não tiver uma igreja de amor, procure um mistério de Deus e que a congregar, dar com mão, ouvindo palavras do Senhor, preparando para ser batizado e sempre o caso do Senhor do corpo de Cristo, tá bom? Então, uma igreja evangélica mais próxima da casa e tem o Espírito Santo de Deus, que se a igreja poder, uma igreja verdadeiramente aliçada a palavra de Deus, tá bom? E bem, ter que a palavra, viu a mensagem, tá bom? Vem a ti, aí essa mãozinha do sinalzinho em cima, mostrou pra cima que está dizendo tudo, tá bom? Nós temos que estar indo pra Jesus. Então deixa o like, curte aí, clica nessa mãozinha, curtindo o vídeo e se inscreva no canal pra você estar ser notificado dos vídeos que estamos postando no canal mensagens. E quando você se vê onde você inscreve, você clica em inscrever, que você não paga nada. E assim vai do lado um sino de notificação. Então você vem, clica, né? Baixa assim em cima de notificação. E ele vai ativar. E quando ele ativar, vai aparecer pra você todas. Uma opção é você clicar em todas, porque todas as vezes que o vídeo for através da plataforma, você vai ser notificado pelo YouTube. E também, se você nesse dia tá mostrando pra cima, o YouTube também vai ver você você gostou, que você participou, e ele vai entender que o vídeo foi bom, que a mensagem foi boa, e ele vai hoje ele recomenda a outras pessoas chegando até mesmo em outros países, traduzir, né? Porque nós falamos português, mas o YouTube passa para o país na língua original dele, e assim as outras almas reinos do Senhor ouvir essa e um dos seus resultados, você também fazer parte da recompensa que ele dá através do evangelismo que fez até desta forma, tá bom? Deus abençoe, fique todos paz do Senhor e até o próximo vídeo, se Deus sim nos permitir. Amém.